Fala galera, beleza? E aí, como estão as coisas? Bem, tínhamos combinado que teríamos mais aulas aí, e aí, devido a uns problemas de internet, não consegui gravar ela ontem, mas hoje vai. E falar dessa aula é uma aula que eu gosto muito de dar, e ela é uma aula que vai estar no nosso próximo curso que vai ao ar, né? Final do mês, aí, início de abril. Vão vir dois cursos avançados de ressonância magnética. Nós fazemos separado medicina interna e também músculo esquelético, e depois ainda vamos gravar um de cabeça e pescoço ainda. E essa ressonância de mama, apesar de ser um protocolo à parte, né, ser um radiologista à parte que lauda, nós incluímos dentro do curso de medicina interna, assim como um protocolo de coração também. Então vai ficar um curso muito bom, um curso avançado, um curso bastante didático. E nesse intuito, com autorização do André, da FAMESP, que cuida de toda a parte do EAD, todo o pessoal da FAMESP que tem o objetivo de fazer os alunos terem material para estudar, e os alunos já recebem esse material do semestre, mas a gente quer disponibilizar mais ainda conteúdos de qualidade, e por isso nós resolvemos dar essa aula para vocês aí, que é uma aula que vai constar no nosso curso, que vocês depois vão poder adquirir no nosso curso avançado de ressonância magnética. Nós vamos falar de mama, do protocolo de mama em ressonância, e vamos ensinar desde a calibração de água, calibração de gordura, para saturar água, para saturar a gordura, por que fazer isso. Então vamos começar aqui desde um todo, e já vamos começar com esse slide que eu acho super bacana, né? Ele trata um pouco da história do Outubro Rosa, apesar de outubro ainda estar longe, mas é um slide que eu gosto muito do seu aspecto, e ele trata do uso, da aplicabilidade da difusão no diagnóstico do câncer de mama. E nós vamos aprender isso durante a aula e entender que grande parte dos médicos e dos protocolos não usam a sequência de difusão dentro do protocolo de mama. E começa a me perguntar o porquê não, se nós temos estudos e artigos científicos, e é isso que nos pauta, artigos científicos que provam a eficácia do uso da sequência de difusão. Esses artigos comparam sequências pós-contraste com sequências de difusão e apontam mais de 90% de acerto dos radiologistas na comparação pós-contraste com a difusão e na comparação até mesmo pacientes que passaram por biópsia com o laudo que o médico deu em relação ao nódulo ter característica benigna ou maligna. E dessa forma, nos demonstra a importância da difusão, uma sequência que teria 3 minutos a mais no protocolo, mas ainda assim sofre muita resistência dos médicos. Nós vamos falar um pouco disso também, porque essa é a ideia do curso avançado, é trazer coisas novas, coisas que vão agregar para você, coisas que vão agregar ao protocolo e que podem servir de sugestão para você conversar com a parte médica de onde você trabalha. E as indicações, né? A gente tem que falar de mama, e nós temos que falar das duas indicações principais, que é a avaliação de próstata num exame sem contraste. Então nós vamos avaliar os implantes, tanto os implantes recém-colocados, quanto os implantes que estejam, que tenham mais tempo e possam ter de ser trocado, possam sofrer com dobras, ou possam sofrer até com rupturas, de repente, num pós-traumas, né? E a outra indicação é tudo que nós possamos pensar que não seja característico ao implante mamário, a uma prótese de silicone, que seja em característica dos nódulos. Então, controle de lesões, avaliações de achados vindos da mamografia, rastreamento de câncer, próprio estadiamento, controle de quimioterapia, se está dando certo, se não está, a pesquisa de carcinoma oculto nas mamas, que em outros métodos você não consegue observar em ressonância sim, e avaliações de recidiva tumoral, tanto nas próprias mamas, quanto na questão dos linfonodos, principalmente os linfonodos axilares. Então, nós vemos o que leva a paciente até nós. Qual a diferença do protocolo prótese do protocolo nódulo? Basicamente, no protocolo prótese não é necessário o uso de meio de contraste, e no protocolo nódulo os médicos não conseguem dar um laudo com segurança sem usar o contraste. Isso é imprescindível, tanto que se a paciente recusa o contraste, nós não temos como fazer o exame. O que nós estamos propondo aqui? Pode ser que futuramente
os médicos com ressalvas possam usar a sequência de difusão quando a paciente não quiser o meio de contraste e poder fornecer um laudo com segurança. Obviamente, isso é uma questão que eu falo em cima dos artigos científicos, em cima dos estudos. Os médicos precisam afirmar isso, os médicos precisam confiar nisso, e é uma questão que ainda não existe, mas que futuramente pode vir a acontecer. Vamos falar do protocolo prótese, que ele deu uma mudada. Ele já foi um protocolo tão grande que a paciente chegava a ficar 1 hora, 1 hora e meia. E hoje em dia, com sequências aqui, ó, vou até ligar o meu laser. Olha aqui, meu spotlight ligado. Então aqui temos o laserzinho. O localizador 3 planos é primordial em qualquer protocolo de ressonância magnética. Nada mais, nada menos do que uma sequência rápida que te habilite axial, coronal e sagital, para que você possa, a partir dos 3 planos e a partir de usar 2, reconstruir um, como vamos mostrar a seguir. Então veja aqui, ó, WS, né, Water Saturation. Então um axial T2 com Water Saturation na mão esquerda, um axial T2 com Water Saturation na mão direita, os axiais desmembrados, né? E aí, aqui, um axial Inversion Recover, uma sequência da família Inversion Recover. Então, um Steer WS da mama esquerda, um Steer WS da mama direita. E depois, Sagittal T2 FET da mama esquerda e Sagittal T2 FET da mama direita. Veja que aqui nós estamos falando de saturação de gordura, FAT7, e aqui saturação de água. E nós vamos aprender a calibrar a máquina para que essas saturações aconteçam de forma correta nesse protocolo. Nós estamos falando de um protocolo prótese, então dentro de um protocolo prótese acabamos aí, terminamos aí o nosso exame, resolvemos toda a questão que precisamos. Fornecemos para o médico calibração de água, calibração de gordura, ele vai conseguir ver as diferentes formas que essas calibrações acontecem, num T2 de água, num STIR com saturação de água, a mama e a prótese se comportam de maneiras diferentes e dá para o médico uma dimensão ainda mais com o FET. Depois, se existe alguma ruptura, se existe dobras, para o médico conseguir dar um laudo. Fora o protocolo prótese, nós temos que falar do protocolo Nobel. Temos um localizador 3 planos, temos uma calibração acelerada, que é muito importante porque sequências que usem ACET, que é um acelerador, elas precisam de uma calibração para que elas consigam fazer a função ACET funcionar. Então, como nós vamos usar o Vibrant, e o Vibrant tem acelerador, nós vamos precisar fazer uma calibração. Vejamos que esses T2 direita e esquerda são FET. Desculpa, passei sem querer. Deixa eu voltar aqui. Então, os T2 são FAT7, um axial T1 puro, Vibrant e axial 3D são FAT7 também, nós não fazemos calibração de água no protocolo Nobel. O que é o Vibrant? Vibrant é um nome comercial da GE, nada mais é do que uma sequência volumétrica que permite multifases. A gente faz uma fase pré-contraste e 3 fases pós-contraste depois. E por isso é a sequência mais importante do protocolo. A gente chama isso quase que como uma perfusão, porque a gente consegue observar o comportamento da mama em diversos estágios diferentes, sem contraste, da chegada do contraste, do preenchimento total e do início do esvaziamento do contraste. Tardiamente, depois que terminamos o Vibrant, que dura cerca de 6, 7 minutos, fazemos um axial 3D tardio. Todas as calibrações são envoltas a FAT7, calibração e saturação de gordura, ok? Vamos a detalhes aqui, né? Trazer um pouco de informação que com certeza muitos de nós conhecemos, né? O câncer de mama chega a ser responsável por 16% das mortes de mulheres no mundo, esse número tem aumentado. Raramente acomete homens, 1%, mas podemos atender homens. Eu já tive a oportunidade de atender 3 pacientes. Estima-se que em 2004, né, 7,4 milhões de pessoas morreriam com câncer de mama. Esse número aumenta muito mais para frente. Esse estudo é do Jago Givani, de 2012. Em 2015, olha só, de 7,4, é isso mesmo? Deixa eu olhar aqui de novo. 7,4 em 2004, em 2015,
já estimava-se que 83,2 milhões de pessoas seriam atingidas pelo câncer de mama. E num estudo mundial, atinge cerca de 56 mulheres a cada grupo de 100 mil pessoas. Isso é um número muito alto. Então, é algo que realmente tem atingido muitas mulheres. E como pode se prevenir? Então, dizem que você pode reduzir as possibilidades de células neoplásicas aparecerem com prática de atividade física, com alimentação saudável, com manutenção do peso, IMC ali na casa dos 24, evitando o consumo, principalmente o consumo excessivo de álcool e, para as mulheres, o mais importante, a parte do amamentar. Além desse prazer que envolve a amamentação, você alimentar o seu filho, estudos provam que mulheres que amamentam reduzem o risco e a probabilidade de câncer. Então, além de você fazer algo que com certeza acaba sendo gratificante para muitas mulheres, você ainda beneficia a si própria com a amamentação. Então, é muito importante seguir esses recursos, seguir essas dicas para tentar evitar, né? Mas o que nós profissionais temos que entender? Nós temos que entender o que se passa com a nossa paciente, com o nosso paciente. Nós temos que falar do atendimento e não tem como falar de ressonância de mamas sem falar de atendimento. Nós temos que entender o lado do paciente, o que essa paciente está passando, o que ela está tendo que superar. Ansiedade, preocupação, a imaginação do que vai acontecer com a autoimagem dela se ela tiver que passar por uma mastectomia, qual a expectativa de vida que ela tem, ela começa a pensar na sua própria vida, ela pensa nos filhos, no marido, ela pensa em todo mundo, ela pensa no que vai acontecer. Então, como essa paciente chega para nós? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que entender o nosso papel e, principalmente, a parte masculina tem que entender que temos que ser, já somos e temos que ser extremamente profissionais. E todas as vezes que for posicionar, porque normalmente quem posiciona é o tecnólogo, o biomédico, muitas vezes a paciente, se você está posicionando uma mulher, você tem que perguntar para ela se ela autoriza, se ela aceita ser posicionada por um homem. Isso é algo muito importante diante de tudo que ela já está passando e diante do direito que ela tem de poder querer ser posicionada por uma mulher. Então, é muito importante entendermos isso, é muito importante respeitarmos essa questão e dar o direito da mulher decidir se ela quer ser posicionada por um homem, se ela aceita ser posicionada por um homem ou não. Se não, você vai ter que orientar alguém da enfermagem ou vai ter que achar alguma tecnóloga que esteja disponível no plantão, alguma biomédica que esteja disponível no plantão para o fazer no seu lugar e você realiza o exame. Então, devemos entender que não temos muito que ficar falando com a paciente. Empatia é uma coisa. Se apresentar, ser educado, falar o tempo do exame, ok. Evitar de falar sobre a doença. Não importa o conhecimento que você tem, a paciente não está ali para ouvir alguém que não é psicólogo. Nós temos que fazer o nosso papel, mostrar segurança e passar segurança para o paciente diante da execução do exame. Não falar sobre o que pode acontecer de acordo com aquilo que vir a surgir com o resultado dela. Temos que demonstrar otimismo e torcer por um resultado bom e dizer para ela que qualquer outra coisa ela tem que conversar com o médico dela, isso é muito importante. Não tem como falarmos de ressonância magnética se não falarmos um pouco da questão da mamografia, né? Porque a mamografia ela é o exame base de tudo, principalmente pensando a nível SUS, pensando a nível Brasil, mas ela é um exame importantíssimo, principalmente depois da possibilidade da injeção do contraste, mas tem limitações, né? E essas limitações levam a cada dia mais a ressonância magnética ganhar o seu peso, ganhar a sua importância, né? Então, nós temos que entender que é um exame de rotina a mamografia e sempre vai ser e é importantíssimo toda mulher fazer. Mas nós temos que lembrar que trata-se de radiação ionizante. Nós temos que lembrar que trata-se de uma imagem bidimensional. A opção e o uso de contraste melhorou muito essa questão, auxiliou muito no diagnóstico e mesmo assim ainda tem limitações.
Nós temos que lembrar que pacientes jovens passando por mamografia, por elas terem mamas densas, ainda não passaram pela lipossubstituição normal que acontece com o avanço da idade, elas sofrem, a mamografia sofre com isso porque traz menos especificidade em mamas densas. E ela sempre necessita de uma correlação com o ultrassom, a correlação é sempre muito importante, coisa que na ressonância magnética você não precisa disso. Um exame só acaba fechando muitas vezes um diagnóstico. Por quê? Porque nós conseguimos ter diferenciação de contraste de tecidos, diferenciar gordura de glândula mamária, diferenciar uma gordura de uma prótese, se a paciente tiver, diferenciar gordura de um nódulo, e sempre vamos usar contraste. Nós temos uma questão que alguns médicos preferem, outros não, então preferencialmente o exame deve ser realizado entre o 7º e 14º dia do ciclo menstrual. Porque fora esses, né, você muitas vezes concentra mais contraste na glândula mamária e às vezes pode esse acúmulo de contraste na glândula pode trazer algum diagnóstico aí diferenciado e talvez até errôneo. Ah, mas eu vou ficar esperando, eu estou com uma possibilidade de ter um tumor, eu preciso fazer uma pesquisa dessa, eu vou esperar entre o 7º e o 14º dia? Não, não vai. O dia que tiver que ir lá fazer, vai fazer. Ah, eu estou fazendo um check-up. Ah, ok. Você tem a opção de ir entre o 7º e o 14º dia? Melhor. Então, essas questões são muito importantes, né? Então, tem que ficar evidente que na nossa agenda nós não ficamos escolhendo. E olha, nossa, vamos esperar o 7º dia para essa paciente. Não dá tempo disso. A paciente marca a data e vai naquela data. E muitas vezes é o que é. Nós temos que citar isso porque é importante para o protocolo. O que nós temos de vantagem com a ressonância? A avaliação detalhada do tamanho da lesão. Nós temos imagens tridimensionais, nós temos imagens em planos diferentes. Então, nós podemos ver a lesão em planos diferentes, nós podemos ver a lesão numa imagem volumétrica, com cortes finos, sem espaçamento. Dá para medir o tamanho dessa lesão. Dá para você conseguir imaginar, quantificar a disseminação e a heterogeneidade do carcinoma. Dá para a gente saber se ele está intracito ou extracito, in situ ou fora, ou seja, dentro do ducto ou fora do ducto. Nós conseguimos correlacionar se esse nódulo, se essa lesão já se expandiu para a axila. Obviamente, vai existir a pesquisa do linfonodo sentinela que vai nos trazer a resposta para isso, mas a ressonância também consegue nos trazer imagem que vai nos possibilitar ver isso. E na nossa aula, a primeira coisa que nós vamos ensinar de diferente, que nenhum curso fala muito disso, é sobre a possibilidade do ADC. Nós vamos falar do ADC mais para frente, quando falarmos especificamente da difusão, mas o coeficiente aparente da difusão, que é uma reconstrução da própria sequência de difusão, ela nos traz dados que são muito, muito importantes no diagnóstico e no laudo, e que ajudam muito os radiologistas, principalmente quando esses começarem a aceitar a sequência de difusão dentro do protocolo. Aqui nós temos a ressonância de mama desculpa, a ressonância não, a bobina de mamas, né? E essa bobina em específica, ela tem um tamanho maior, ela tem uma grade aqui por onde é possível fazer biópsia através de ressonância magnética, né? Tem ganhado cada vez mais notoriedade. Médicos têm usado bastante a ressonância magnética para fazer a biópsia. Essa grade aqui auxilia muito o médico a fazer isso. Com sequências volumétricas T1, o médico pede para você repetir, ele entra na sala, localiza a lesão, coloca a agulha, você repete novamente esse bloco volumétrico T1, e muitas vezes o médico ali na hora vai decidindo junto com você o protocolo. Depois você deixa esse protocolo pronto, porque vai sempre se repetir para todos os pacientes a mesma coisa. Mas essa aqui é uma bobina específica para realização de biópsias dentro da sala de ressonância magnética. E é importante falarmos do posicionamento do paciente e entendermos o quanto esse é desconfortável. É importante citarmos que na GE a paciente entra com os pés feet firsts na posição prone e a mama dela se encaixa na bobina, como estamos vendo aqui. Na Siemens ela entra com a cabeça, então entra em posição head first. É muito importante o posicionamento correto das mamas, né? O mamilo tem que estar bem centralizado, bem alinhado. É muito importante nós
mexermos com as gorduras desculpa, passei sem querer, supra e inframamárias, a fim de neutralizarmos, de diminuirmos essas gordurinhas adicionais que não pertencem ao tecido mamário. Então, você empurrar essa gordurinha para superior, empurrar para inferior, para você ter somente tecido mamário dentro da bobina. Isso é muito importante para o exame, é muito importante para a saturação de gordura ser mais efetiva. Essas gordurinhas fazem, aonde deveria ter saturado a gordura, algumas vezes ter hipersinal dessas gordurinhas adjacentes supra e inframamárias que não deveriam estar ali. E aqui, ó, esse slide vou até ligar de novo aqui o meu laser, porque esse slide aqui é o que eu falo do diferencial do nosso curso, que muitas vezes, em muitos lugares, você não vai saber calibrar a sua máquina para que você tenha uma saturação correta de gordura. E quando nós falamos em calibração, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que vocês têm que conversar com o application da máquina ou com o seu amigo que está lá para saber qual preset foi definido para aquela máquina. Professor, eu não entendi essa história de preset. O que é isso? Eu quero dizer que, primeira coisa, esse gráfico que eu estou mostrando é similar a um gráfico da GE, onde nós temos primeiro água, depois tecido adiposo e depois silicone. E temos distâncias entre esses. Se essa tela fosse um gráfico com um gráfico da Siemens, nós teríamos totalmente invertido. Nós teríamos a água totalmente para a direita, depois nós teríamos o tecido adiposo e por último o silicone. Inverte-se os picos. Mas vamos falar de GE e vamos explicar que nas máquinas mais novas, o application que vem dar a aplicação inicial pode determinar em qual pico você pode usar para você calibrar e saturar determinada estrutura. Por exemplo, eu trabalho com uma Siemens hoje, e na Siemens nós queremos saturar água ou nós queremos saturar gordura, nós sempre utilizamos o pico da água, que lá na Siemens ele está aqui, totalmente para a direita, ok? Na GE, a GE tem um costume de fazer um preset invertido. Um preset invertido quer dizer o quê? Quando eu quero saturar gordura, eu uso o pico da água. Quando eu quero saturar água, eu uso o pico da gordura. Só que nós temos que entender que numa aula, graficamente mostrando, é muito bonito esse pico aqui, ó. Eu nunca vi um pico tão bonito na minha vida, cara. É só numa aula mesmo. Quando você está na máquina, você tem que entender que existem 8 canais na bobina e a máquina te mostra HR, High Resolution, e LR, Low Resolution, alta resolução, baixa resolução, e ela te dá assim, o canal 4 você tem a melhor resolução para que você consiga ver os seus picos melhor. Você vai lá e define isso, você vai lá e coloca no canal 4 e talvez você veja os picos com essa qualidade que nós estamos vendo aqui. Professor, e se eu não ver com essa qualidade? Bem, vamos lá. Se nós estamos falando de saturar gordura e saturar água, nós estamos falando de um protocolo de prótese. Ou de uma paciente que vem fazer o protocolo nódulo, mas tem prótese, ok? E quando tem prótese é muito legal porque o pico do silicone, eu garanto para vocês, ele é o pico que vai aparecer. Em qualquer possibilidade, o pico do silicone vai aparecer. E aí eu tenho que entender qual a distância do pico do silicone. Cadê meu... Acho que eu perdi meu laserzinho.